Olá, igreja, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. O pastor Paulo Sérgio, ele me pediu para eu fazer um momento de oração antes do nosso estudo da palavra. Que a gente possa estar aproveitando esse momento para a gente estar orando juntos como igreja. Então, eu te convido a orar com as pessoas que estão na sua casa. Se você estiver sozinho, que você ore com a gente também. E eu gostaria, diante da gente orar, compartilhar 2 versículos com vocês. O primeiro deles está lá em Salmos 145, 18 e 19, que diz assim: Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode a vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. E o segundo versículo está lá em Provérbios 3, de 1 a 2. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guardes os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então, que a gente possa agora invocar e clamar a Deus. E que a gente se lembre dos mandamentos de Deus e que a gente saiba que é apenas Ele para nos dar dias de paz. E como que a gente tem precisado de paz nesses dias de pandemia. Vou colocar agora na tela 3 motivos de oração, para que a gente possa estar orando juntos. E eu vou colocar na tela 3 motivos para a gente estar orando, e eu vou colocar uma música de fundo, bem baixinha. E essa música ela vai durar exatamente 5 minutos.
Feito os 5 minutos de oração, eu gostaria também de aproveitar esse momento para a gente fazer as nossas ofertas. Eu vou estar colocando aí na tela as nossas 2 contas da igreja. Bom dia, irmãos. Mais uma vez a gente está aqui para dar continuidade ao nosso estudo do livro de Romanos. Hoje nós vamos entrar pelo capítulo 6. E o tema que vamos começar a observar daqui, a partir de agora, do capítulo 6 até o capítulo 8, são 3 capítulos, sobre santificação. Apenas fazendo uma pequena recapitulada do que a gente viu até agora, onde nós iniciamos o estudo do capítulo 1 até o capítulo 3, nós vemos que Paulo trata sobre os gentios e a pecaminosidade dos gentios e dos judeus, onde ele revela que ambos são indesculpáveis porque tiveram acesso à revelação de Deus, onde Deus se revelou para os gentios na natureza, no cosmos e tudo mais, e os judeus teve uma revelação mais específica. A gente já estudou sobre isso. Esse tema vai do capítulo 1 até o capítulo 3, verso 20. A partir do 3, 21, que vai até o 5, 21, que foi encerrado semana passada com o Bruno, tratamos sobre a justificação, onde ele pega como referencial para a defesa de sua tese sobre o tema justificação a figura de Abraão, e também trata um pouquinho sobre o exemplo de Davi, né? Bom, até aqui, então, ele tratou sobre essa pecaminosidade, depois falou sobre a justificação, e agora ele entra na santificação, que vai do capítulo 6 até o 8, 39. Então, no capítulo 6, ele vai tratar sobre o seguinte tema: a destruição do domínio do pecado. O pecado revelado lá no capítulo 1 e 2. 1 dos gentios e 2 dos judeus. Agora ele vai falar sobre essa destruição do pecado no capítulo 6. No capítulo 7, vou virar aqui a página do capítulo 7, ele vai falar sobre a luta permanente contra o pecado. Enquanto vivermos neste mundo, nós vamos ter que travar esta luta permanentemente contra o pecado. Não é fácil, não é fácil. E o verso 18 ele coloca aqui, olha só como isso era muito difícil para Paulo, para mostrar como não é fácil, como que Paulo não havia facilidade também para Paulo, como que era difícil ele tratar desse tema, dessa questão. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem, que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, a gente vai tratar na próxima aula, capítulo 7, sobre essa constante luta com o pecado. E no capítulo 8, encerrando esse processo de santificação, ele vai tratar sobre a vida no Espírito. Uma vida no Espírito, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Aí vai tratar sobre uma vida no Espírito de Deus. Bom, vamos então entrar no capítulo 6, onde ele vai tratar sobre a destruição do domínio do pecado. Pessoal, vamos entrar então no capítulo 6 de Romanos. Vamos fazer o que eu gosto muito de falar, imersão. A palavra de Deus não deve ser lida, deve ser, sobretudo, estudada. Você deve fazer uma imersão. Eu gostava muito de um presbítero antigo, da minha antiga igreja, que ele falava muito sobre imergir na Bíblia. Imergir, mergulhar profundamente, ou seja, estudar a palavra de Deus. Fazer uma varredura do Gênesis ao Apocalipse. Então, vamos imergir agora na palavra. Vamos dar um mergulho nela. No capítulo 6 de Romanos, Paulo inicia fazendo uma provocação para a igreja de Roma.
Uma pergunta bastante provocativa. Ele tinha dito anteriormente no verso 20, deixa eu confirmar se é o 20, do capítulo 5, sim, é o 20, que fala que aonde o pecado abundou, reinou abundantemente, superabundou a graça de Cristo, mostrando que a graça é maior que o poder do pecado. Bom, se o pecado, a existência do pecado acarreta a abundância da graça, a superabundância da graça em minha vida, então, quanto mais eu pecar, melhor, mais eu terei a graça de Deus. Olha aqui. Se Paulo inicia falando sobre isso, questionando isso, é porque havia esta teoria, esta ideologia, evidentemente, na igreja, porque no mundo antigo, logo no início da era cristã, a igreja sofria ataques pra caramba, né? E uma das ideologias que foi extremamente danosa e quase destruiu a fé cristã logo na sua origem foi o gnosticismo. O gnosticismo mesmo, ele surge no partir do segundo século, no ano 100 e pouco, 160, por aí assim. Não me recordo bem, mas é 100 e pouco. Mas você já vê a presença da doutrina gnóstica no movimento embrionário dele ainda aqui na Bíblia. João lutou muito com isso. Você lê as cartas de João vai enfatizar isso, né? E Paulo também vai se defrontar com isso, porque essa doutrina já permeava a igreja, sendo que ela vai surgir com a expressão, com o nome gnosticismo no segundo século. Mas o espírito disso, o pensamento ideológico, né, filosófico disso já existia. Na Ásia era varrida por esse tipo de pensamento. Onde na igreja, quando o gnosticismo entrar na igreja, ele vai entrar com a seguinte característica de que o corpo é mau, é pecaminoso, né? E por isso Jesus teria vindo não em corpo, não em carne, veio em espírito, porque ele enfatizava que o espírito é que estava salvo. Bom, se o corpo é mau, ele conseguiu desvincular o corpo do espírito. Logo, o que você fizer com o corpo não atinge o seu espírito. Porque mal é o corpo, mas existe um lado bom, que é o espírito, e por isso Jesus é espírito. Jesus não veio em carne, daí veio o concílio mais tarde. A resposta da igreja foi o concílio, com a reunião do concílio que tratou e criou o credo apostólico, né? Onde fala sobre a encarnação de Jesus, a encarnação do Verbo, em resposta a esse ataque, aos ataques que a igreja sofreu logo no segundo século. Por que eu estou enfatizando isso? Porque havia isso, uma presença forte. Era uma cultura da Ásia na questão, na liberalidade, na libertinagem sexual. Em Israel, o conceito de moralidade era muito elevado. Mas quando o evangelho começa a invadir a Ásia, ele vai se defrontando, vai entrando em luta com a vida libertina que vivia a sociedade daquela época. Por isso que você vai ver que praticamente em todas as cartas, ou quase todas as cartas de Paulo, Paulo vai tratar sobre essa questão da moralidade, sobre a pecaminosidade. A sexualidade era uma coisa muito liberal naquela época. E isso vai, de alguma forma, entrar na igreja. Imagina esse mundo se convertendo, vindo para a igreja. Eles traziam consigo essa cultura. Então é necessário que Paulo fosse, então, doutrinando os novos crentes, os gentios que iam se convertendo e entrando para fazer parte da igreja, através do batismo e tudo mais. Então, quando Paulo enfatiza alguma coisa assim, você tem que ter em mente que ele está lutando contra aquilo que já de fato existe. Aquele pensamento filosófico existe na igreja. Ele está tratando disso, porque são pessoas que trouxeram o resquício do mundo para cá. Isso acontece ainda hoje, né? Só que hoje a gente tem mais facilidade, porque nós temos os escritos de Paulo para nos ajudar.
Naquela época não existia isso. Então Paulo já inicia falando o seguinte: olha só, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Porque ele disse que aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Então eu vou permanecer no pecado, que a graça vai ser superabundantemente, exponencialmente em minha vida. Aí ele fala, não, a interpretação não é essa não. Cuidado, não entra por aí não. De modo nenhum, diz ele, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? É o tema que ele vai estar entrando agora, do versículo 1 até o versículo 14. Estamos mortos e vivos em Cristo. Ele vai dividir o capítulo 6, que está para nós como capítulo. Na Bíblia original, no escrito na carta de Paulo, não havia capítulos. Isso foi introduzido para facilitar o nosso estudo. Então, no capítulo 6, a gente vai ver esse tema sendo dividido em duas partes, onde vai ser o primeiro verso até o verso 14, estamos mortos e vivos em Cristo. E a partir do verso 15 até o verso 23, é a vida em Cristo, nele, como servos de justiça. Então, servos de justiça é o próximo ponto que a gente vai ver daqui a pouquinho. Né? Agora a gente vai ver que nós estamos mortos em Jesus. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Vamos prosseguir. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. O batismo traz essa simbologia. Quando você... para nós que praticamos o batismo por imersão, fica até mais fácil entender isso. Né? Quando você mergulha nas águas, né, e você levanta daquelas águas, o ato de mergulhar e levantar traz uma simbologia muito forte. No batismo revela que você morre para o pecado e ressuscita para uma nova vida em Cristo. Esta é a simbologia do pecado, do batismo. Então, quando você há uma imersão nas águas e você sai daquela água como uma nova criatura, você agora não vive mais no pecado. Mas eu peco. E todos pecam, de fato, é isso. Mas não viver mais no pecado significa dizer que você não tem mais prazer em pecar. E antes você pecava e não tinha sequer consciência disso, muitas vezes. Mas a nova vida em Cristo te traz uma lucidez fora do comum. De que você não tem mais prazer em pecar. E quando você peca, existe sempre uma luzinha que acende dentro de você, que é a luz do Espírito, na tua consciência, os erros que você acabou de fazer, o pecado que você acabou de cometer, enfim, seja até por pensamento. Nós pecamos por pensamento, muito mais do que por ação, evidentemente. Né? Então, há uma luz do Espírito que é acionada para mostrar, revelar para você que você pecou. Então você passa a não ter prazer em pecar. É inconcebível o crente que tem prazer em pecar. Se o crente tem prazer em pecar, tem alguma coisa errada com ele e passa a ser um crente cínico. O cinismo passa a ser o domínio de sua vida. Então, quando ele fala aqui que nós morremos no batismo e ressuscitamos juntamente com ele, assim como ele ressuscitou, nós ressuscitamos, ressuscita-se ali um novo homem. É claro que essa ressurreição que ele está tratando aqui não é da ressurreição escatológica. Ele está falando da união mística entre o crente e Cristo. Cristo e sua igreja. É exatamente desta união que ele está tratando. No verso 3 e verso 4. Fomos, pois, vou repetir, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Viu que quando você levanta da água, você levanta em novidade de vida? Você levanta agora como um novo homem. Há uma lavagem, aquela água simboliza a lavagem do Espírito na nossa vida. O batismo é simbólico, que tem toda essa representatividade, toda essa simbologia na nossa vida. Mas eu queria falar para vocês
que existe outro texto dessa união mística entre o crente e Cristo. Vou adiantar um pouquinho lá para Romanos 8, 9 e 11. Romanos 8, verso 9 a 11. Olha o que diz aqui. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Portanto, como eu falei, se o indivíduo tem prazer no pecar, é estranho, é cinismo. E esse tal não é dele, diz o apóstolo Paulo aqui. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. Quando eu entrego a minha vida a Cristo, digo sim ao toque irresistível do Espírito Santo. O corpo mortificado, que antes é o que reinava e que dominava a minha vida, inclusive dominava o meu espírito, vivia, ou seja, eu vivia pela carne. O ser humano vivia pela carne. A carne era a sua sedução e era a consumação também dos seus propósitos. Agora, este corpo se ressurgirá no ato do batismo como um novo corpo em Cristo. Por isso que ele trata de ressurreição. Ele fala de morte e ressurreição de Jesus, indicando que conversão, transformação de vida é isso. É morte do meu corpo, porque antes eu era carnal, o espírito estava meu espírito estava mortificado, eu vivia, na verdade, na carne, então essa carne morre para poder se levantar o Espírito de Deus, meu espírito, e de maneira que agora o meu corpo não é mais apenas uma carcaça que serve ao pecado, mas ele é templo e casa, habitação do Espírito Santo de Deus. Paulo vai tratar disso muito, daqui para frente ele vai tratar mais ainda sobre isso, sobre a questão da luta da carne e luta contra o Espírito. Então, meu irmão, é ter a consciência de que uma vez o Espírito habitando em mim, agora sim o meu corpo de fato será ressuscitado nele, como Paulo fala aqui. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. É evidente que ele pode estar tratando aqui não só aqui ele trata não só do ressurgimento de um novo corpo como habitação do Espírito Santo, como também escatologicamente, que o nosso corpo ressuscitará de fato no momento escatológico. Então, de cara, ele está tratando disso aqui, né? Bom, vamos aqui então ao verso 5 de Romanos 6. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, o nosso velho eu, que por isso ele trata lá de Adão, o nosso velho homem, que tem a ver com o velho Adão, né? Adão não é o velho homem, Adão é o velho homem, o novo homem é Cristo, né? Se bem que esse nosso velho homem é o meu velho homem, que tinham as mesmas características do velho homem Adão. Ele estava ligado a Adão. Então, foi crucificado com ele o nosso velho homem, com todas as características do meu antigo pai Adão, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Nós acabamos de ler lá agora que o corpo será destruído e será vivificado na semelhança da ressurreição de Cristo, lá no Romanos 8, 11. Né?
Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu, para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Interessante que ele monta um paralelo entre nós e Cristo. Tudo o que aconteceu com Cristo é exatamente o que está acontecendo com a minha vida hoje. Também viveremos para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Disse Paulo lá em Gálatas 2:20, viver que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Já não sou eu quem vive mais, disse Paulo, mas Cristo vive em mim. Aí o verso 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Lembra disso? Romanos 8, que a gente adiantou um pouquinho. Se eu morri no batismo com Cristo, ali fica o meu velho homem. Portanto, ele não reinará em minha vida. Eu posso até pecar, posso até cair, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas João fala, se pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus. Portanto, não reine, mas isso não significa dizer que o pecado está reinando na minha vida. O crente pode até errar, pode até pecar, mas o pecado não reina na vida do crente. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ele vai tratar mais daqui a pouco sobre isso, que o teu corpo é templo do Espírito Santo, é casa de habitação dele. Por isso que ele diz aqui que você não pode oferecer mais os membros do seu corpo ao pecado. Não ter prazer nisso. Deixa eu só relembrar uma coisinha que o Bruno, na aula anterior, no capítulo 5, ele tratou sobre o pecado representa o velho homem Adão. Em Adão, lá diz o verso 20, 19 e 20 do capítulo 5, ele diz que através de uma só ofensa, está aqui na palavra, uma só ofensa, veio o juízo para condenação. Paralelo a isso, em Cristo, num só ato de justiça, veio o quê? A graça para a justificação. Veja bem, na ofensa praticada por Adão, veio o juízo para a condenação. E num só ato de justiça de Cristo veio a graça para a justificação. Assim como também, numa só desobediência, diz ele no verso 20, numa só desobediência veio o pecado que reinasse em muitos. Aqui, em resposta à desobediência, a obediência de Cristo justificará, trará justiça, diz ele no verso 20. Então, não tem mais como haver união. Antes havia a união, o meu corpo estava unido ao pecado e tinha prazer de praticar isso, andar segundo a escuridão do pecado. Agora, há do verbo haver, a união entre você, entre eu e Cristo, e nós temos prazer de andar na luz do Espírito, na luz da lucidez, na luz do esclarecimento. Disse Jesus que essa luz é tão perfeita que a pessoa que é habitada por esta luz, o olhar dele muda em relação à vida. São os teus olhos a candeia da alma.
Você passa a enxergar a vida de uma outra forma. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, será iluminado, disse ele. Mas o teu olhar só pode ter um bom olhar. Você só pode ter um bom olhar quando você é habitado pela presença do Espírito. E quando você é habitado, o teu olhar são olhares bons. Isso expressa, isso revela. Jesus está falando que isso revela que o teu corpo é iluminado. O processo em Jesus, em Deus, é de dentro para fora sempre. Eu não olho de maneira com bons olhos, de maneira boa, porque isso, através do meu olhar, o meu corpo se encherá de luz do Espírito. Não, eu olho com bons olhos porque ele já é cheio do Espírito. O que Jesus está falando é que se o teu olhar for bom, todo o teu corpo será iluminado. Significa dizer que você já é habitado pela luz. Por isso que o mal não é o que entra na boca do homem, sim o que sai, porque a boca fala o que está cheio o coração. Portanto, os olhos bons olham para as coisas boas, porque ele é habitado pela luz de Jesus, pela luz do Espírito. Sempre o inverso. Tem que ter a capacidade de poder entender a coisa sempre no inverso. Ok? Essa primeira parte do texto, que vai do verso 1 até o verso 14 de Romanos 6, que trata sobre a morte em Cristo e vivos para Cristo também. Deixa eu ler 2 textos com vocês sobre o resultado dessa união, a nossa união com Cristo. Lá em 1 Coríntios 6, 1 Coríntios capítulo 6, verso de 15 a 17, isso é resultado, olha o resultado dessa união. 6, de 15 a 17. Diz assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Tá? Vamos agora de novo, mais uma vez, Colossenses 3, de 5 a 11. Colossenses capítulo 3, de 5 a 11. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, quais sejam a prostituição, a impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ou seja, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, ou seja, não tem nacionalidade aí. Circuncisão nem incircuncisão, ou seja, religiosidade também não vale. Bárbaro, cita, ou seja, pessoas analfabetas que não têm cultura alguma. Escravo e livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Mostrando que como Cristo não faz acepção de pessoas por raça, cor, religião, cultura. Jesus não faz. Interessante como Paulo foi completo aqui. Né? Ele é tudo em todos. Então, eu queria encerrar essa parte para mostrar que nós morremos em Cristo e também vivemos em Cristo. Para poder partir agora para o verso 15, que vai falar que agora nós antes éramos servos do pecado, escravos do pecado. Agora nós vamos passar a ser escravos de Jesus, servos de Jesus. Vamos lá no verso 15. Verso 15 de Romanos 6. Vamos ver.
partir do verso 15. Agora é servos da justiça. A palavra-chave aqui, meu irmão, é obediência. É a palavra-chave desses versos até o final. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? Agora é como se estivesse tratando para judeus, né? Toda vez que fala de lei, lembra de judaísmo, né? Aqui diremos, pois, permaneceremos no pecado, porque onde o pecado abunda, superabunda a graça? Não, de maneira alguma. E agora aqui, não há mais lei. Aí o judeu, opa, não tem mais lei, estou livre da lei. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, já que a lei revelava o pecado? Só há pecado porque há lei, diz Paulo, né? Estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum, diz ele. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos? Aquele que é Jesus, que você se coloca como servo para a obediência, vocês são servos dele, diz ele aqui. Vocês são servos. Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça, nós somos servos da obediência para a justiça. Se você for servo do pecado, o resultado será a morte. Ele vai dizer isso mais tarde, aqui embaixo, daqui a pouco, que o resultado da servidão do pecado gera a morte. Mas graças a Deus, porque outrora éramos escravos do pecado. Contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Eu gosto da NVI, quando ela fala essa parte aqui, que ela diz que a forma de ensino a que lhes foi transmitida. Eles transmitiram esse ensino para eles, né? Ensino do Evangelho. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Servos da justiça. Esse servo muda de lado. Antes ele servia ao pecado, agora ele serve à justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Ele está querendo justificar por que ele está dizendo que eles também são escravos de Cristo. Ele está querendo dizer o seguinte, sobre as limitações, não é isso? Como é que está aqui? Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Limitações humanas. Assim, é também uma definição da NVI. Limitações humanas. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. É interessante que ele está se explicando, se justificando por que ele pegou a mesma expressão. Antes você era escravo, servo do pecado, agora você será servo, escravo de Cristo. Ele diz aqui, até por uma questão de limitação humana nossa, ele interpretou dessa forma, né? Eu me fez lembrar agora da parábola do administrador infiel, né? Onde Jesus pede para que a gente aprenda com aquele administrador que agiu de forma infiel, né? Jesus fala que devemos aprender com eles, com as questões de sabedorias do mundo, a habilidade do mundo para o pecado, pegar essa habilidade e transformá-la para o exercício da obra de Deus no reino de Deus. É mais ou menos comparado àquelas pessoas que você sempre pensa assim, poxa, esse fulano, aquela pessoa tem uma habilidade tão grande, você vê o talento de uma pessoa e você fica embasbacada por tal talento e você pensa, poxa, imagina tudo isso sendo usado no reino de Deus. É mais ou menos comparado ao que Jesus quis se referir quando colocou como exemplo referencial sobre o administrador infiel. É você pegar a habilidade humana, né? Por isso que ele fala que os homens do mundo, das trevas, têm mais habilidade que os filhos da luz. Os filhos das trevas têm mais habilidade que os filhos da luz. É neste contexto. Você pegar toda a habilidade humana que é usada para corrupção, destruição, para o roubo e tudo mais, a capacidade, a engenharia que eles montam para fazer isso. Imagina, você pega toda essa engenharia
e trabalhar, transformar isso para a glória de Deus, todo o seu esforço para a expansão do reino. É isso que Jesus quis dizer lá na palavra do administrador infiel, e é mais ou menos isso que Paulo fala aqui agora. Agora você era escravo do pecado, assim como você servia ao pecado, você agora servirá a Cristo, só que agora é de maneira livre. Lá a escravidão era imposta, aqui não. Aqui eu tenho o prazer de ser servo. E quando ele coloca servo ou escravo, é no sentido de que o servo ele não tem domínio sobre si mesmo. Quem era o dono do servo era o seu Senhor. Então, quando eu me coloco como servo de Cristo, eu estou dizendo que eu não tenho domínio sobre mim. O meu corpo é a habitação do Espírito. Então, o meu Senhor é o meu Senhor. Então, servo no sentido de que eu não tenho domínio sobre mim. Quem me domina é Cristo. Só que agora de maneira livre, como disse Paulo lá em Gálatas 5. Né? Para a liberdade foi que Cristo vos libertou, disse ele. Para a liberdade foi que o Senhor nos libertou. Portanto, ao mesmo tempo que eu sou servo, eu sou livre. Servo no sentido de que eu entrego a minha vida a Ele como servo. Ou seja, o Senhor é quem me domina. Eu não tenho domínio sobre mim. Mas, ao mesmo tempo, é com liberdade, porque Ele me tornou livre e foi para a liberdade que Ele me chamou. Mas Paulo adverte, acho que se eu não me engano, no verso 18, logo adiante, ele fala, não useis, cuidado, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Somos livres, somos chamados para ser livres, mas não para dar liberdade à carne. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça, naquele tempo que resultado escolhestes, somente as coisas de que agora vos envergonhais. Apenas pecado. Porque o fim delas é morte. Aquilo tudo que a gente leu lá em Colossenses e 1 Coríntios. O fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, não mais servos do pecado, servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Que salário é esse? Salário daqueles resultados. Lembra que no verso 21 ele falou, naquele tempo, que resultados colhestes? Que resultado? Colhestes apenas aquelas coisas que nos envergonhavam. Esse é o salário. Esse é o salário. E ele fala lá na frente, quando a gente leu também, mais na frente. Obedeceis, seja servo do pecado para a morte. Olha aqui o salário do pecado sendo a morte. O verso 22 sendo intimamente ligado ao verso 16. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vida eterna é um dom gratuito do Pai para mim, para você, meu irmão. Então, é ter prazer de viver na presença de Cristo como servo consciente de que sou livre, sou um servo, porém livre, porque foi para a liberdade que Ele me chamou. E por que então eu me escravizaria de novo ao pecado? Jamais. E a minha oração e meu desejo é para você e para mim, para a vida da igreja, que a igreja não tenha ela prazer em pecar. E nos dias tão difíceis que a gente tem vivido, onde a igreja tem perdido muito o seu foco, aquilo que Jesus falou, que todo aquele que quisesse ganhar a vida, deveria perder a vida. Aquele que quer ganhar, perdê-la. Aquele, porém, que quer perder, ganhá-la. A igreja está, muitas vezes, muitas igrejas estão perdidas, se fixando neste mundo e querendo conquistar as coisas deste mundo. Com isso, elas estão perdendo a verdadeira vida. Lamentavelmente, os grandes líderes que a gente conhece, que hoje estão na mídia, estão perdidos, se perderam. Usaram da liberdade que Cristo os deu para a libertinagem. Amaram mais esta vida do que a vida de Cristo e a vida eterna que Ele está nos prometendo. Tais homens têm amado mais a vida deste mundo. Aquele que quiser perder esta vida, ganhará a verdadeira vida. Agora, aquele que quiser se fixar nesta vida falsa, perderá a verdadeira vida.
Então a minha oração por você é que você jamais isso domine o seu coração, jamais isso domine o meu coração, ok? Isso é o estudo para nós nesta manhã. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua igreja e nos ajude e nos ensine a viver conforme está dito aqui em Romanos 6. Morrer para o mundo e viver para Cristo. E viver para Cristo é viver como? A partir do verso 15. Servos dele. Servos, porém livres. Deus te abençoe, meu irmão. Fique na paz. Um abraço.